Oi, gente. Vamos dar continuidade ao nosso primeiro módulo. Hoje nós estamos na unidade 3 e o nosso conteúdo de hoje é sobre histologia. Vamos lá? Vamos começar? Vou colocar a apresentação aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, como eu falei, nessa aula de hoje nós vamos estudar sobre histologia, tá? Tanto a histologia animal quanto a histologia vegetal. Então, a gente vai fazer uma introdução à histologia, certo? Então, primeiramente, o que é histologia? Bem no início do ano, vocês estudaram algumas áreas da biologia, entre elas a histologia. Vocês lembram do que se trata? Então, a histologia, gente, ela é uma área da biologia que ela estuda sobre os tecidos, tá? Tanto o tecido animal quanto o tecido vegetal, que é o que a gente vai ver nessa aula. Então, vamos só relembrar um pouquinho sobre os níveis de organização biológica que vocês estudaram também lá no início do ano, certo? Então, nós estudamos que um grupo de células, ela vai formar o quê? Ela vai formar os tecidos, que é o assunto dessa aula de hoje, certo? Um grupo de tecidos, ele vai formar o quê? Vai formar os órgãos. Por exemplo, a nossa pele, ela é um órgão, nosso coração, né? Nosso estômago, nosso olho. Então, isso é um órgão. Agora, se nós pegarmos assim, vários órgãos que estão interligados, que têm uma função específica, nós vamos ter um sistema. Por exemplo, nosso sistema digestório, ele é formado por vários órgãos, né, que eles estão interligados. Por exemplo, ele é formado pela boca, pela faringe, né, pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, ele é formado por vários órgãos interligados. Então, ele formou um sistema. Agora, imagina se nós pegarmos todos os órgãos do nosso corpo, né? Todos os sistemas, ele vai formar o quê? Ele vai formar um organismo. O que é um organismo? O organismo, ele é um ser vivo, tá? Que ele pode ser um animal, ele pode ser uma planta também, certo? Então, isso aqui é os níveis de organização biológica, só para a gente começar a estudar os tecidos. Então, basicamente, gente, os tecidos animais são divididos em 4 grupos, que são quais? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso, que é o que a gente vai falar sobre eles agora. Então, ao estudar os tecidos, o que é importante a gente saber sobre os tecidos? Então, é importante a gente saber a função daquele tecido, né? Para que ele serve, onde ele ocorre, onde ele é encontrado no nosso corpo, né? Como que é a sua constituição. E é importante também a gente saber a origem embrionária do tecido. Lembra que nós estudamos na aula passada sobre a origem embrionária? Né? Nós estudamos sobre o desenvolvimento do embrião. Então, é importante a gente saber a origem desse tecido. Então, eu coloquei essa figura aqui dos folhetos embrionários só para a gente relembrar, tá? Que existem 3 folhetos embrionários, né? Que é o quê? A ectoderma, que é esse folheto aqui mais externo, né? Essa tá a parte de vermelho. Temos também a endoderma, que é o folheto mais interno, que é essa partezinha amarela. E temos a mesoderma, que seria o quê? A parte do meio, certo? Seria essa parte laranjinha ali que vocês estão vendo. Então, quanto a esses tecidos que eu falei, a origem embrionária deles, nós temos o tecido epitelial, ele vai ser o único que ele vai ter origem nos 3 folhetos embrionários. Então, ele tem origem tanto na ectoderma, na mesoderma e também na endoderma, certo? O tecido conjuntivo e o tecido muscular, eles têm origem, né, no tecido chamado de mesoderma, tá? E o tecido nervoso, ele tem origem na ectoderma. Certo? Isso a gente viu na aula passada. Quanto à constituição dos tecidos, né? Então, os tecidos, gente, eles são formados de células, né? Cada tecido ele vai ter o seu grupo de células, seus nomes de células específicos, e ele também é formado pela matriz extracelular. O que seria essa matriz extracelular? É aquela matriz que vai estar fora da célula, certo? Por isso que é chamada de extracelular. Dentro dessa matriz extracelular, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar água, vai encontrar íons, proteínas, fibras, né? Então, tudo isso é encontrado nessa matriz extracelular, que está fora da célula. Qual que seria a função dessa matriz extracelular? Para que ela serve? Ela serve para ancoragem, né? O que seria essa ancoragem? É para fazer a célula ela ficar naquele ponto específico. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da âncora, né? Do navio.
Então, essa âncora, ela é jogada no rio, né, no mar, por exemplo, para que fique naquele ponto específico. Então, quanto às células, vai acontecer a mesma coisa. A ancoragem, ela faz a célula ficar naquele ponto específico, tá? Ela serve também para dar resistência, tá? A célula, né, para fazer uma célula se ligar uma na outra. Ela serve também para preenchimento de espaço. Então, por exemplo, aquele espaço que está vazio, ela vai ser preenchida, tá? Então, essa matriz, ela serve também para preenchimento. Serve também para transporte de substâncias, né? Então, as substâncias que são lançadas para fora da célula, elas vão ser transportadas através dessa matriz extracelular. E serve também para migração da célula. Então, nós vamos comentar agora sobre cada um daqueles tipos de tecidos que eu falei no início, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar do tecido epitelial. Então, uma característica bem importante do tecido epitelial é que ele é um tecido avascular. O que quer dizer isso? Ele é um tecido onde não vai passar vasos sanguíneos, tá? Dentro dele. Então, por isso que ele é chamado de avascular. Uma outra característica bem importante desse tecido é que ele tem células dentro dele. Então, por isso que ele é chamado de avascular. Uma outra característica bem importante desse tecido é que ele tem células justapostas. O que quer dizer isso? Significa que ele tem células bem unidas, bem juntas. Então, devido a essas células serem bem unidas, ele não vai ter, por exemplo, muita substância entre as células. Por quê? Porque as células elas estão muito próximas umas das outras, né? Elas estão bem unidas. Esse tecido, ele se divide em dois. Então, o tecido epitelial, ele se divide em tecido de revestimento. Então, imagina, se um tecido ele serve para revestir, as suas células, elas não podem estar distantes uma da outra. Como que ele vai revestir se a célula ela vai estar longe uma da outra? Então, ele tem que ser com as suas células bem unidas, bem próximas, né? E ele também é um tecido chamado de glandular. O que seria esse tecido glandular? É o tecido que forma as glândulas. Acredito que vocês já ouviram falar bastante sobre as glândulas, né? Por exemplo, glândulas sudoríparas, glândulas mamárias, glândulas salivares, né? Glândulas sudoríparas. Então, ele é um tecido que forma as glândulas também, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido muscular, tá? Que é o tecido que forma os nossos músculos. Então, ele se divide em três, que é o tecido chamado tecido muscular estriado esquelético. Esse tecido estriado muscular esquelético vai ser o tecido, né, que vai estar ligado aos nossos ossos, tá? Então, por exemplo, ele é um tecido que a gente fala que ele é voluntário. Por quê? Porque ele depende da nossa vontade. Se você quiser movimentar o seu braço, se quiser movimentar a sua perna, então você consegue fazer isso. Então, depende da sua vontade. Então, ele é um tecido que a gente chama de voluntário, certo? Aí temos também o tecido muscular estriado cardíaco, que é o tecido que vai formar o nosso coração. Esse tecido, a gente não pode falar que ele é um tecido voluntário, tá? Ele é um tecido involuntário. Por quê? Porque os movimentos e batimentos do coração não dependem da nossa vontade. Você não vai falar assim, bate mais forte, bate mais fraco, né? Ele não vai te obedecer. Então, a gente fala que esse tecido é um tecido involuntário, certo? Aí temos também um tecido muscular que a gente chama de liso, tá? Ele é um tecido que ele vai estar presente em vários órgãos do nosso corpo, tá? No estômago, por exemplo, no nosso esôfago. Por exemplo, o nosso esôfago, esse tecido liso, e nos outros órgãos também, ele também não depende da nossa vontade. Já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, quando vocês comem muito rápido, que dá uma dor aqui nessa região, que é o esôfago, o que acontece? O alimento, se você vai comendo muito rápido, ele vai ficando parado. Por quê? Porque o nosso esôfago, ele faz contrações lentas, tá? Ele faz uma contração lenta, tá? Mas também não depende da nossa vontade, tá? Então, é involuntário, não depende da nossa vontade também. Então, se você come muito rápido, essa comida ela vai ficando parada naquela região e vai dar aquela dor aqui no esôfago, certo? Então, esse é um tecido aqui no esôfago, é o tecido que a gente chama de tecido muscular liso. Agora a gente vai comentar sobre o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo é o que vai ter mais subdivisões. Então, nós temos o tecido conjuntivo. Qual que é a principal característica dele? Ele tem muita substância intercelular, certo? Aqui faltou um R, tá, gente? É intercelular. Então, ele tem muita substância entre as suas células. E ele se divide
em tecido conjuntivo propriamente dito, que é esse primeiro nome aqui, que é o frouxo, tá? E também tecido conjuntivo propriamente dito denso, tá? Que ele vai ter uma grande quantidade de fibras. Esse tecido conjuntivo propriamente dito denso, ele se divide em modelado, né? Que ele vai seguir o modelo, e o não modelado, que ele já não vai ter assim as suas fibras todas modeladas. O tecido conjuntivo ainda se divide nesses outros tipos aqui, ó. Nós temos aqui o tecido conjuntivo adiposo, que ele é formado por células, né, de gordura, que a gente chama de adipócitos. Esse tecido adiposo, ele acumula gordura. Então, como que a gente acumula gordura no nosso corpo? Isso acontece quando você come, assim, muito alimento rico em carboidratos, né, como massas, por exemplo, doce. Você come muito e gasta pouca energia, né? Então, o que vai acontecer? Vai acumular no nosso corpo na forma de gordura. Aí, por exemplo, quando você quer emagrecer, o que você faz? Você faz exercício, você faz uma dieta, se não come tantos alimentos que têm muito carboidrato, o que acontece? Aí a gente vai gastar energia. Então, a gente vai pegar essa energia desses adipócitos, tá? Que ele está nesse tecido que é chamado de tecido adiposo. Temos também o tecido cartilaginoso, que é o tecido que forma as nossas cartilagens, né? Onde que a gente encontra cartilagem no nosso corpo? Na nossa orelha, no nariz, né? Entre as vértebras também a gente tem cartilagem. Temos também o tecido ósseo, né? Que está presente nos nossos ossos. Ele é um tecido que dá sustentação, né, ao nosso corpo, aos nossos músculos. Já imaginou se a gente não tivesse ossos no nosso corpo? A gente não conseguiria ficar em pé. Então, ele serve para movimentação, ele é um tecido muito importante também no nosso corpo. E ele serve também para proteção, tá? Imagina, por exemplo, essa região aqui, ó, que é o crânio, ele vai proteger o nosso cérebro, tá? Essa outra região aqui, ele protege também órgãos vitais, protege nosso coração, protege nosso pulmão, tá? Então, ele é um tecido muito importante também. Temos também o tecido sanguíneo, que é um tecido que forma sangue, certo? O tecido sanguíneo, ele é dividido em plasma, tá? Que é a parte líquida do nosso sangue. Aí vocês podem perguntar assim, mas o sangue não é todo líquido? Se a gente colocar uma gota de sangue ao microscópio, a gente vai observar que existe a parte líquida e existe parte sólida também. Então, a parte líquida é o plasma, tá? Que ele constitui a maior parte do nosso sangue, em torno de 55%. E tem a parte sólida, que ele é formado por células, né? Que seriam os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, os glóbulos brancos, chamados de leucócitos, e formado também pelas plaquetas. As plaquetas, elas na verdade não são células, elas são fragmentos, tá? De células, certo? Cada um tem uma função específica no nosso sangue. E temos agora o tecido que é chamado de tecido nervoso, tá? Que ele é formado por neurônios, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um neurônio, né? Que é uma célula nervosa, que ele é formado por 3 partes principais, tá? Que ele é formado pelos dendritos, que é tipo esses galinhos que vocês estão vendo por fora ali, né? Pelo corpo celular, que é essa parte redonda, e pelo axônio, que é tipo esse rabinho aí que vocês estão vendo, tá? Então, vou dar uma dica aqui para vocês lembrarem dessas 3 partes aqui de um neurônio. Então, que parte do nosso corpo se assemelha a um neurônio? O que vocês acham? Olhando no corpo de vocês, tem alguma parte que se assemelha a um neurônio? Ó, a mão, tá? Então, vocês vão olhar na mão de vocês e vão lembrar das partes que formam o neurônio. Por exemplo, ó, os dedos, vocês viram lá, que ele é chamado, aquela parte lá que forma os galhos, ele é chamado de dendrito. Então, os dedos de vocês vão lembrar dos dendritos, tá? A palma da mão, você pode lembrar que é o corpo da mão. Então, ela é chamada de corpo celular, tá? É onde está o núcleo da célula, onde estão as organelas. E o rabinho lá do neurônio, ele é chamado de axônio. Aí vocês vão lembrar do braço de vocês, que termina lá nas axilas de vocês. Axônio, vocês vão lembrar de axilas, tá? Então, vocês lembrando disso, vocês não vão esquecer mais desses nomes, tá? Só uma dicasinha para ajudar vocês a lembrarem. Então, vamos observar aqui uma figura que ela vai mostrar sobre esses 4 tipos de tecido que a gente acabou de ver. Então, nós temos o tecido epitelial, né?
que ele é um tecido de revestimento e um tecido que forma também as glândulas. Então, nós temos tecido epitelial na nossa pele, temos também alguns órgãos internos, como vocês estão vendo ali, tá? Temos o tecido nervoso, que é o tecido, né, que vai formar o nosso cérebro, vai formar também a medula espinhal. Temos o tecido muscular, que vai formar os músculos, né? Então, temos 3 tipos, o muscular cardíaco, o liso e o esquelético, né? Cada um está numa parte. O cardíaco forma o coração, o liso, ele está em alguns órgãos internos, né? Como no estômago, e o esquelético é aquele que está ligado aos nossos ossos. O tecido conjuntivo são vários, né? Tem várias subdivisões. Então, nós temos aqui como exemplo o tecido adiposo, né? Que é o tecido que forma gordura, que vai armazenar gordura, na verdade. O tecido ósseo, né? Que forma os nossos ossos. E temos ali como exemplo também o tendão, tá? Então, mostrando lá na região de baixo. Então, nós falamos da histologia animal. Agora, a gente vai comentar um pouquinho sobre a histologia vegetal, tá? Que seria o estudo dos tecidos vegetais, ou seja, das plantas. Então, os tecidos vegetais, eles se dividem em 2. São os tecidos que a gente chama de meristemáticos, ou também chamados de embrionários, e os tecidos adultos ou permanentes. Qual seria a diferença entre esses dois? Os tecidos meristemáticos ou embrionários, gente, são aqueles tecidos que eles são ainda indiferenciados, ou seja, eles não formaram nenhuma parte da planta ainda, eles não sabem ainda o que eles vão se transformar, tá? Então, eles são tecidos que a gente chama de tecidos indiferenciados. Os tecidos que já são adultos ou permanentes são aqueles que já são especializados, tá? Eles já têm lá a sua função específica, já são tecidos especializados mesmo. Os tecidos meristemáticos ou embrionários, eles se dividem em 2. Aqueles que a gente chama de primários e os secundários. O que seria um tecido primário? É aquele que vai ser responsável pelo crescimento da planta em altura, tá? Então, o tecido primário ele vai fazer a planta crescer em altura. O secundário, ele vai fazer a planta crescer na largura, certo? Então, por exemplo, quando vocês veem aquelas árvores bem grossas mesmo, por quê? Porque ela apresenta esses tecidos secundários. Os tecidos adultos ou permanentes, eles se dividem nesses tipos aqui, ó. Tecidos de revestimento ou de proteção, que nós temos aí como exemplo a epiderme e o suber, tá? Tecidos de sustentação, que é representado pelo colênquima e pelo esclerênquima. Tecidos de condução de seiva, que é representado pelo xilema e pelo floema. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, né, sobre o xilema e o floema. O xilema, por exemplo, ele conduz a seiva bruta. O que seria a seiva bruta da planta? Seria a água e os sais minerais. Então, a função dele é conduzir a água e os sais minerais, a função do xilema. A função do floema, ele conduz a seiva elaborada. O que seria a seiva elaborada? É aquilo que a planta ela vai produzir, né, lá nas suas folhas, né, que seria o próprio alimento da planta. Então, ele vai ser transportado através do floema. E temos também o tecido de preenchimento, que ele é representado pelos parênquimas. Aí eu vou deixar para vocês uma apostila que ele vai falar sobre cada tecido e ele vai falar bem específico sobre cada um deles, tá? Aí vocês leiam a apostila para vocês entenderem melhor sobre cada um deles, certo? Então, por hoje é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Deixa eu só interromper aqui. Voltando. Então, é isso. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, tá? Estudem bastante e aproveitem bastante a aula, certo, gente? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.